Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é 2 Crônicas do capítulo 4 ao capítulo 6. Nós temos nessa porção a apresentação de alguns detalhes a respeito tanto da construção do templo como de objetos que seriam utilizados na casa do Senhor. Uma leitura com muitos detalhes e o conhecimento da história é sempre muito importante para que nós possamos ter todos os detalhes a respeito do que a Bíblia nos revela. Quando nós lemos que a glória do Senhor encheu o templo, da mesma forma que quando nós lemos lá em 1 Reis, que falando do mesmo assunto, nós devemos então ter em mente que isso era uma forma de deixar claro que o Senhor se agradou do que foi feito. Ele estava com o povo, aceitando o que estava acontecendo, ou no caso, principalmente, o que foi construído, o templo. Era o Senhor presente mesmo ali com o povo, quando ele está presente da mesma forma como quando ele está presente em cada momento que nós buscamos a sua vontade e vivemos de acordo com o que o agrada. Nesse episódio em especial, essa confirmação foi com uma nuvem que encheu a casa para confirmar que o Senhor estava se agradando de tudo aquilo. A oração de Salomão, que está no texto de 2 Crônicas, é a mesma que nós já lemos lá em 1 Reis, no capítulo 8, dos versículos 22 a 53. Apenas o final tem algumas diferenças, mas no todo é a mesma oração que é apresentada lá. Essa oração mostra a confiança que Salomão tinha no Senhor, a sua gratidão pelo cuidado dele, tanto para com a sua família, como também para com o povo e para todas as coisas que o Senhor fez, desde ter escolhido o seu pai, Davi, para ser rei, e ele deixa mais uma vez claro que se está contente, feliz e agradecido ao Senhor por conta dessa escolha e por ser ele então agora a continuação daquilo que o Senhor prometeu desde Davi para seguir fazendo a obra, cuidando do povo e fazendo as coisas que o Senhor tem revelado, estava revelando e mostrando para que ele pudesse fazer de acordo com a vontade do Senhor. Ele também deixa claro que espera que o Senhor tenha realmente alegria com relação àquela casa, com relação ao templo que ele tinha construído ao Senhor. Ele também deixa claro que espera a fidelidade e o cuidado do Senhor em cada momento da caminhada do povo. Quando eles errarem, que busquem arrependidos e que o Senhor então atenda a busca novamente, veja o arrependimento, reconheça aquilo que estão buscando no Senhor, o coração que está buscando a sua vontade novamente. Quando o Senhor mandar ir por um caminho qualquer, para fazer qualquer coisa, que então o povo confie na direção e no amparo do Senhor, e que o Senhor mesmo esteja fazendo isso, esteja direcionando, cuidando, amparando, fortalecendo o povo na caminhada. Quando houvesse fome ou houvesse uma peste, se o povo entendesse que havia um erro, que então se arrependessem diante do Senhor, buscassem o perdão e buscassem a reconciliação com o Senhor, mas independente de haver ou não haver um erro específico que pudesse causar aquela fome ou aquela peste, eles deveriam sempre também confiar no Senhor, reconhecer que o Senhor é quem cuida de todas as coisas, mesmo a partir de um momento de dificuldade, o Senhor providencia aquilo que vem de melhor da sua parte para o seu povo. Há muitos elementos nessa oração de Salomão que visam sim chamar a atenção para o reconhecimento do templo que ele tinha construído, da casa que ele tinha construído. Ele fala que pelo menos se faça a oração voltado para aquela casa, caso esteja longe
do local onde o templo estava sendo dedicado naquele momento, quer fosse no exílio, quer fosse em terra estrangeira, em qualquer outro lugar, por qualquer outro motivo. Então, que as pessoas pelo menos tivessem a identidade de orar voltados para essa casa, mostrando que reconheciam a autoridade do Deus de Israel, uma forma de mostrar com o próprio corpo esse reconhecimento, muito mais do que ter poderes mágicos naquele local, mas se dizer como parte integrante, se entender e se dizer como parte integrante do mover de Deus na direção daquele templo, que reconhecia então o Deus de Israel e por isso orava naquela direção, mesmo que estivesse longe daquela terra, porque reconhecia que ali o Senhor tinha um lugar específico e que era o lugar reconhecido como a casa do Senhor. Hoje, todas as vezes que paro para meditar a respeito desse texto, eu sempre fico com essa lembrança do Evangelho de João, no capítulo 4, em que Jesus mesmo nos diz que não é neste lugar, não é naquele monte, naquele lugar, naquele outro local, ou neste ou naquele monte, mas que a nossa busca pela vontade do Senhor é em espírito e em verdade. Mesmo no quarto, com a porta fechada, nós buscamos ao Senhor, buscamos com intimidade, porque Jesus nos permite o livre acesso. É claro que podemos pensar na questão da comunhão com os irmãos, mas Paulo mantinha comunhão com os irmãos, mesmo preso, mesmo não podendo ir na direção dos irmãos. Ele escrevia cartas, então ele mantinha essa comunhão com os irmãos da mesma forma, mesmo estando preso. Então, se nós pudermos estar juntos e reunidos em um lugar, que bom que nós celebremos ao Senhor com alegria e possamos desfrutar deste tempo. E quando não pudermos, que tenhamos também em mente que não é neste lugar ou naquele, que não é apenas de um único jeito que nós podemos ter comunhão com o Senhor. E quando passar o tempo em que haja dificuldades para ir até a casa do Senhor, que as pessoas não usem qualquer desculpa para dizer que não podem ir, não é? Porque muitos estão brigando tanto por querer estar, o que é louvável, desde que seja realmente por uma busca da vontade do Senhor e não apenas por mera aparência social ou qualquer coisa do tipo. Que nós possamos de fato reconhecer que nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, e que qualquer forma de comunhão ela deve ser para acrescentar, para agregar. Nós não deixamos de congregar, como fazem muitos. No entanto, nós não podemos ter isso como o único jeito de buscar a vontade do Senhor, porque nós fazemos isso em espírito e em verdade. Nós podemos estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, podemos tomar a ceia todos os momentos em que estivermos na comunidade de fé, podemos estar com os irmãos o tempo todo e ainda assim não ter um coração na presença do Senhor, porque nos acostumamos apenas com o que é legal, com o que é agradável socialmente, quando o Senhor nos chama para viver uma coisa com intimidade, com profundidade, mais do que mera questão de aparência. Que todas as coisas que nos permitem expressar essa união que temos uns com os outros e nos permitem mostrar que estamos buscando ao Senhor, que sejam para acrescentar à nossa busca pessoal, porque não é neste lugar ou naquele lugar que nós devemos buscar ao Senhor de fato, em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.